Beleza, Então, vamos tacar pau aqui. Eu só vou fazer a introduçãozinha base e daí a gente já fechou. inicia. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui com o Antonito. Antônio, cara, ele foi meu aluno lá no Senac. Na verdade, foi meu aluno no final, quando ele tava já no final e eu tava entrando no Senac. Acabou de descobrir que foi bem isso, né? Eu entrei lá em 2019 e ele tava saindo praticamente lá 2019, 2020. Foi o momento em que a gente. Que eu dei aula para ele e tal. E por que ele tá aqui, né? É porque acontece um negócio muito legal, né? Ele tem um perfil que é um perfil muito parecido do que aconteceu com a gente no No Design. A gente tinha muito espírito, acho que os três lá, quatro do No Design, três, na verdade, tinham muito espírito de, vamos trabalhar numa empresa, a gente sempre teve isso daí, teve esse mindset de trabalhar em empresa, e a vida levou a gente para outro lado, né? Eu comecei a faculdade falando, quero trabalhar na Sony, e só pra vocês terem noção, eu sou velho mesmo, então a Sony era o que a Apple hoje, tá ligado? Então a Sony era o desejo. E aí, cara, os caminhos da faculdade me levaram a encontrar o Barão, o Léo, o Pablito, né? E a gente montar a No Design, e ali começou a nascer um negócio que eu nunca imaginei que eu ia fazer tão cedo na minha vida, que era empreender. Empreender é uma treta do caramba, tá? Porque você vai com mindset. Se você tem alguém que empreende na família, você entende essa jornada? Eu tinha um tio que deu um helpzinho, mas beleza, mas se você não tem ninguém, como eu não tinha, cara, você fica vendo como o cara que não faz nada e você fica 24 horas por dia trabalhando, só que não recebe igual vai receber, você vai receber depois, você vai trabalhar a sua marca tal, e depois você até ganha muito mais do que se estivesse numa empresa, né? Além de você começar a criar cliente. E é muito legal. O que eu acho legal do Antônio, e foi um aluno fodão meu, assim, ele e o parceirão dele, que a gente vai conversar também lá para frente. É, foi muito legal porque eles já começaram a despontar essa área, eles já tinham meio uma pegada em projeto em falar, cara, eu quero muito mais fazer alguma coisa pra gente, eu quero ter essa ação mais do design que necessariamente trabalhar numa empresa, então já tinha uma cabeça um pouco mais voltada, que é uma cabeça mais, eu brinco, é uma cabeça mais contemporânea, né? A galera de hoje já entendeu um pouco mais isso. E aí ele foi lá e montou uma empresa, montou um modelo de negócio. Logo depois que se formou, ou foi um pouquinho antes de se formar, mas isso já estava ali engedrado. E eu tô aqui para conversar com ele justamente para a gente falar sobre isso, o galera da faculdade, seus cabeção, e quem não é da faculdade, quem é empresário, entender que ou como funciona o modelo de negócio, mas o principal é que o modelo de negócio dele já vem com um discurso ultra contemporâneo. Para lembrar que a gente, quando montou a Atom Studios, a ideia era fazer fabricação digital, né? Pensar em fabricação digital. A gente tem até, para quem tá vendo aí o vídeo, que agora Spotify tá com vídeo também, né? Mas o YouTube também. Essa luminária aqui foi a luminária campeã nossa, de vários prêmios que a gente fez com a inteligência de produção. Só que a Vortex, que ele vai falar um pouco mais, trabalha isso no core. O core business é a impressão digital, o trabalho digital, né? A inteligência disso para montar um modelo de negócio de uma nova era, de um novo jeito, o pensamento é outro, a estrutura é outra, e é muito legal ver isso sendo implementado mesmo, e as pessoas agora levando para casa esse processo embarcada nos carros. Bom, falei demais. Antônio, eu queria te agradecer, cara, por ter aceito aí. Do Ó, caralho ter você, meu, e sei. vamos que vamos. Então, eu acho que para começar a falar da Vortex aqui, eu tenho que começar a falar de mim, do meu perfil, né? Eu sempre fui aquele cara que era muito mediano em várias coisas, mas nunca fui muito bom em nada. Então, eu até chegar no final do ensino médio, eu não sabia o que que eu queria cursar, cara. Eu fui parar em publicidade, mas eu vi que era uma coisa muito artística e ao mesmo tempo muito difícil. E eu tinha aquela vontade de criar, sabe? Eu queria ser diretor de arte, queria criar, queria tirar ideias e soluções da cabeça e não sabia muito bem o caminho. E eu sempre gostei muito de mecânica em geral de carro. Eu era aquela criança que pegava o ventiladorzinho, desmontava o motor e colocava na tomada para cair disjuntor. Que O cara fazia o é, curto. Sim, eu era sempre muito curioso, sempre tive muito aquela vontade de engenheiro dentro de mim. George o Curioso, né? Não é, né? Sim, desmontava PlayStation, tentava consertar as coisas. Quando eu era pivete, tinha uns 12, 13 anos, eu tinha uma mobilete, então
puta, eu comecei a fazer modificação na mobilete, sabe? O negócio era um Frankenstein. E daí eu larguei a faculdade de publicidade logo no comecinho, fui tentar fazer engenharia mecânica, larguei mais ou menos no sétimo dia. Falei, pô, meu, como eu cheguei lá, começou Bhaskara, isso, geometria analítica. é, Putz, cara, não era minha praia, eu não era bom de conta. E eu via muita gente na engenharia mecânica que tinha aquela mesma vontade que eu tinha, mas tinha que percorrer todo aquele caminho de você saber todas as contas e aquela área muito de exatas. É, E eu os falei, pô, famosos meu, cálculos, né? Cálculo um, cálculo 2, cálculo 3. Uhum. eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, para você definir sua jornada, sua área de trabalho, é você falar assim, o que que é o meu limite, o que que eu consigo fazer e o que que eu não consigo. E isso é uma Interessante. coisa que eu vejo até hoje. Às vezes chegam uns projetos aqui que eu falo, não, puta, isso é uma puta oportunidade, vamos fazer, mas talvez a gente ainda não esteja pronto, sabe? Uhum. Eu acho que essa coisa de identificar o limite é muito bacana, porque é sempre legal você se desafiar, você fazer coisas que exploram sua capacidade ao máximo, mas você também não levar isso para um extremo, né? Tem coisas que realmente talvez a gente precise de mais experiência para fazer, ou mais referência. Então, a faculdade de engenharia, para mim, nesse ponto, foi uma coisa que eu olhei assim e eu falei, isso não é para mim, cara. Mas você chegou a cursar algum semestre? Curiosidade. Chegou a Fiquei cursar? 7 dias, cheguei Ah, lá você e eu chegou. fui. Eu fui para um lugar bem tranquilo, né? Fui para feio Pra quem? ainda. Porra! Não, ainda para quem fala só 7 dias, Deus criou o mundo em 7 dias, então não Não, enche o saco. cheguei da aula no quarto, quinto dia chorando, que eu já não entendia nada. E a Foda. faculdade lá tem uma grande fama de ser uma faculdade complicada, de alunos ficarem lá 7, 8, 9 anos para E terminar o daí eu curso. acho que é interessante você colocar isso daí. Desculpa te cortar aí, Antônio, mas é interessante você Não, colocar fica à bem esse vontade. ponto nevrálgico, que eu acho que tem uma coisa que é a diferença entre o mercado e a faculdade. A faculdade devia preparar muito mais as pessoas para o mercado do que ficar humilhando elas, que é esse ponto aí que você falou, sabe? E na de design também tem, porque você passou na design, você passou também uns perrengues assim que você fala, é necessário? Porque às vezes você vê que é meio desnecessário, É, tipo. mais ou menos. Esse desespero aí todo que a pessoa faz, esse apavor que o professor coloca, né? Ah, se eu soubesse, você vai, tipo, você não vai ser ninguém na vida, aprende isso daí e tal. Cara, tem tanta coisa que tem atalhos, facilitadores, melhorias, coisas que vão facilitar mais ainda para te deixar mais livre, por exemplo, para pensar em resultados, em possibilidades, em tal, que é o que o mercado precisa, do que você realmente ficar decorando algumas coisas que uma calculadora pode resolver. Não estou falando para não saber entender a conta, por exemplo, né? Mas eu vejo muito isso daí, sabe? Eu vejo que gerar meio pânico, e não é todo mundo que funciona bem com o pânico, não é todo mundo que funciona bem com o aperto. Às vezes você aperta muitas pessoas e você está perdendo grandes mentes, sabe? Quando você está apertando muito. Eu tenho essa crítica muito velada a vários cursos, inclusive coisas do design também, porque eu acho que causa um desespero muito grande. No design, por exemplo, eu acho um absurdo no primeiro semestre, professores virarem e falar assim: como você não sabe nada de design? Ué, eu entrei na faculdade para quê? Aí fica desesperado, Exatamente. falando, pô, você não conhece? Claro que não. Ah, como você não conhece a Bauhaus? É óbvio que eu não conheço a Bauhaus. Vou entrar aqui para isso, gente. Para, sabe? Tipo, então eu acho meio assim, é só para completar, porque você falou um ponto assim que é muito importante. Sim. Às vezes, vocês de algum curso, até de design, direito, que é advocacia, né? Advocacia, medicina, cara, vocês perdem aluno de besteira, grandes mentes, porque vocês tentam apavorar no primeiro semestre. E às vezes o cara Sim, ele vai sim. mostrar potencial lá no segundo, terceiro e se tornar um puta Sim. de um cara. Sim, engenharia, É, vocês perderam, graças a Deus, o Antônio pra gente. Ainda bem, parabéns. eu vejo muito isso no pessoal que trabalhou aqui comigo. A gente seguiu muito aquela ideia de buscar aptidões, né? No que a gente Isso. tem aquele talento natural, né? Eu, por exemplo, tinha uma colega que começou a empresa aqui comigo e ela era uma pessoa que tinha um talento artístico muito foda. Um talento artístico e um talento em gerenciar, inspecionar, verificar qualidade. E ela era uma profissional que às vezes a gente colocava em outros setores e ela não desenrolava tão bem. Mas Acontece. eu acho que
nessa parte de você gerir uma empresa e realmente você coordenar pessoas, que é uma tarefa absurdamente difícil, Absurdamente. né? Não, não, é dificílimo, assim, né? Porque pessoas são complicadas, o problema Sim. do mundo são as pessoas. Se não tivesse É, ninguém, a gente tava num mundo tranquilo, só os é, pássaros aqui. é. E é muito complicado. Até hoje, eu busco as minhas aptidões, sabe? Eu acho que eu sou um cara que improvisa muito bem, Sim. eu busco minha criatividade, mas, por exemplo, eu sou um péssimo desenhista, eu não consigo fazer nada na mão, Mas sabe? quem disse que para ser designer precisa ser desenhista? Não sei quem disse É. isso. Na Vocês não verdade, tiraram muita isso. gente me disse É, que isso é no uma começo, bosta, é que você mentira, é uma falou, né? puta de uma mentira, Sim. cara. Aí, e você falando de Bauhaus, eu lembrei que no começo a gente tinha aula e eu confundia um Holly Nog com Macaulay Culkin, achava que era a mesma coisa, Tudo sabe? bem, é lógico. E no começo da faculdade, saí da FEI, né? Aham. Fui parar no Senai, fui fazer uns cursos no Senai, eu Ah, você tinha foi fazer arrumado, umas coisas cenários? Essa eu não sabia, fui, cara. Da FEI até eu eu sabia que você tinha saí, feito. Que legal. saí de lá, fui para o Senai. Aí no Senai eu fui estudar primeiro mecânica, fiz um curso básico de mecânica lá, que foi muito legal. E eu curti a estrutura do Senai, né? Sim, é Porque a bem gente vê legal. o Senai assim em primeiros olhos, meio com preconceito, Senai. Mas, Sim, cara, eu vou sim. falar para você que o Senai é, para mim, Insano. a instituição mais avançada de ensino que tem É, no Brasil. ela é O insana. Senai é extremamente organizado, Sim. tem profissionais extremamente capacitados. Eu falo que o Senai é tão foda que tem lado da escada para subir, lado da escada para descer, para você ter ideia. Putz, É um lugar muito foda, onde eu conheci algumas pessoas. Depois eu saí desse curso, falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho 17, 18 anos, larguei duas faculdades, larguei meu emprego. Aí eu fui lá ver a listinha de curso, vi um curso de solda, sabe? Falei, pô, meu, nem sei direito o que que é, mas vamos fazer um curso de solda lá. Fui puta que fazer o curso legal, de velho. Fui fazer o curso de solda e nesse curso de solda eu conheci dois caras assim que me levaram pro design, que Ah, foi o Fernando Lambiase, que que ele legal. era aluno do Senac também, e Aham. o João Milan, que era da minha classe. Então o João já era um cara envolvido com design, envolvido com CNC desde sempre, desde moleque, né? Cresceu numa família já bacana com isso. E o Fernando era um cara que já estava no curso, e a gente conversando, eu via que era um cara que desenhava carro, que era um cara que tinha uma pegada meio parecida com a minha, assim. Ele falou: pô, meu, o João tinha largado engenharia também, acho que o Fernando também tinha largado. E eu, pô, meu, o que que você tá fazendo? Ele, mano, eu tô estudando design industrial no Senac, e é tipo engenharia, só que sem fazer conta. Eu falei, pô, Que deixa eu ver legal. esse negócio Tipo aí. engenharia sem fazer conta, achei muito bom, cara. Adorei a Era descrição. Vou tipo começar a falar engenharia isso. sem fazer conta. Aí O eu que que é falei, design? É pô, engenharia sem fazer conta. é. Falei, pô, Muito legal, eu bom. sou. Eu quero ver o que que é isso aí. Aí eu vi um vídeo no YouTube de design no Senac. O Senac, pô, eu tô aqui na Zona Oeste, longe pra caralho de casa, lá em Santo Amaro. Aham. Peguei, vi esse vídeo no YouTube, fui lá fazer uma visita na faculdade. Eu sei que em menos de um mês, assim, eu já fiz a prova, passei, caí na mesma sala que o João e Puta, legal. Putz, comecei lá o curso, né? É uma sala pequenininha de 12 alunos, começou com 14 e terminou com 10, e foram trocando assim, era uma sala bem pequena. E a dá gente bem. teve muita sorte, cara, porque todo mundo que estava naquela sala tinha um dom, de verdade, de ter um dom assim, de você olhar e, cara, eu nunca me senti tão incluso em alguma coisa quanto eu me senti lá. Porque não era só que a gente era parecido em jornada, a gente era parecido em personalidade. E, cara, o negócio virou uma maçaroca de gente que até os professores ficavam meio de boca aberta, assim, tipo, porra, Sim. que sala é essa? Pessoal no primeiro semestre já fazendo uns negócios incríveis, todo mundo muito curioso e todo mundo muito um estimulando o outro. A gente não tinha picuinha de sala, era uma panela só, né? Tinha um ou outro excluído ali, né? Que não tem jeito mesmo, um só. Mas era Olha a cola ali, ó. é a produção aqui me passando no.
Muito bom, só ouviu o E, som. Um só, um só. é. E a gente foi nessa jornada da faculdade, no primeiro semestre eu apanhei um pouco Normal, por ser lógico. muito Porra, ignorante sobre design. Eu não tinha, não sabia o lógico. que que era design e E você não tem é, obrigação de saber. não, e querendo ou não, também design não é uma coisa fácil de se explicar, né? Não, não. É o desenho, é o Não, designar, é desenho o não é, criar. designar também não é. É, cara, é isso aí. Eu costumo É, dizer que é projeto, né? O ato de projetar, pensar algo para isso. alguém. É isso. Sim. Então, no primeiro momento da faculdade, a gente começou com desenho, com projeto simples, com madeira, com papelão. E eu sou um cara que, quando eu tinha essa idade, 18, 19 anos, eu era muito ansioso e eu não sabia que eu era ansioso, cara. Não, E mas isso é é. incrível, porque a gente não sabe. Eu vejo isso muito hoje no Davi, que é o rapaz que é seu aluno e trabalha aqui com a Aham, gente, que é essa ansiedade do jovem, essa vontade de querer. isso, de Eu fazer. muito idoso aqui falando, com Não, 25 cara, anos, você sabe o que que é? mas Que é até interessante isso aí que você tá falando sobre ansiedade. Tem até uma coisa aí, né, no perfil de analisar. É que assim, cara, a gente é educado de uma maneira bem escrota, tá? É, a maioria das vezes. A sua vida é determinada por anos. Então, primeiro ano você vai passar pro segundo, segundo você vai passar pro terceiro, terceiro você vai passar pro quarto. Então, a sua jornada de vida é basicamente restituída assim: a cada ano eu subo de nível. E se eu repito aquilo lá, eu sou um fracassado. É assim que é determinado e a gente aprende até o final do colegial. Quando você entra na faculdade e você vê que você tem 4 anos, você fala, cara, 4 anos é muita. Depois a gente percebe que não é nada. Mas, nossa, é nossa, muita pô, coisa. 4 anos é um colegial inteiro. Aí você percebe que não é nada. E se você come... e para você conseguir mudar a cabeça para entender que são 4 anos de jornada, sendo designer para ir se desenvolvendo, porque você não se transforma em design depois, ou em engenheiro depois que acaba a faculdade. Desculpa. Isso é a maior babaquice que qualquer professor pode falar para você. Você vai entrar na sim. faculdade e você vai ver se você faz parte daquele perfil e você já é designer a partir daquele momento, ou já é engenheiro, ou já é médico. A questão é qual habilidade que você tem que ter para poder exercer a profissão oficialmente, né? Em design, eu acho que um dia de habilidade já basta, né? Em medicina, o cara tem que saber um pouquinho mais, que tem todo, mas não importa. E aí eu acho que acontece isso de ansiedade. Eu percebi bastante disso. Então, passou um semestre, aí o cara, pô, mas já tinha que estar falando, calma, cara, você está nos primeiros passos e os próximos 2 anos ainda vai ser sobre design. E você vai empilhando. Então, eu acho que esse que é o primeiro, que daí você fica ansioso e fala, puta, eu tenho que saber essa matéria porque nunca mais eu vou ter. Porque senão eu vou bombar. Porque esse é o discurso do aluno. Puta, mas o que você quer? Porque se eu não entregar direito, eu vou bombar. E é um negócio que eu vou ser bem honesto. Se você bombar na faculdade, não é a mesma coisa que você bombar no colégio. Você não volta o ano todo. Você só refaz Uhum. aquela matéria. A não sei que você seja cabeção e vá bombar 5 de uma vez. Mas é outro momento de mindset. Aí essa ansiedade cai nisso, entendeu, Antônio? Cai nesse É, daí. Aí é engraçado. Primeiro semestre acontece isso e no último cai a ansiedade do tipo: vou terminar a faculdade, preciso arranjar um emprego. Aí vem a ansiedade do emprego. É um inferno. isso. E na faculdade eu tive a sorte de nunca pegar nenhuma matéria, sabe? Teve algumas matérias que eu fui bem, teve algumas que eu fui um pouco mais mediano, Sim. mas eu aprendi muita coisa. Esse negócio de você sair da faculdade e se tornar um profissional também é um processo que ele vai do meio da faculdade. Você já pega um estágio e já vai entrando na área de trabalho. Eu tenho hoje dois colegas, cara, que eu considero os dois são da minha classe, são geniais, assim, sabe? São caras fodas que são designers. Sabe aqueles caras que você olha e, cara, não que eu seja um designer foda, mas eu acho que eles são muito mais fodas que eu, assim, tem um potencial para ir muito mais longe. E um deles tá meio perdido, assim, procurando o que que quer fazer da vida. Veio aqui até, passou uns dias com a gente. O cara, meu, genial em questão de gestão, tem várias habilidades, tudo, e tá fora da área, Sim. sabe? Porque tá procurando um caminho e não achou o caminho correto. O Sim. outro acabou caindo em design gráfico, sabe? Que também não tem muito a ver, mas, puta, são caras geniais que eu adoraria ter trabalhando comigo, ou são pessoas que eu tenho estima e que eu quero muito ver eles crescerem, sabe? Uhum. E torço por eles, independente do caminho que eles tomaram, mas eles mesmos tendo uma puta aptidão para design, escolheram ir meio por outros caminhos. E tudo bem, eu acho que acontece, a vida leva a gente cada um para um lado, né? E não tem muito jeito. E na faculdade, no geral, a gente se esforçava muito, assim, tinha matérias que eram mais relevantes, tinha matérias que não eram tão relevantes, mas eu lembro, assim, que até o terceiro semestre
eu ainda levava tudo muito como. Não levava tão a sério a faculdade, sabe? Lógico, Eu não ia tinha ainda lá, dado clique, né? eu Normal. aprendia, eu sugava alguma coisa das matérias assim, mas eu fui virar realmente um bom aluno, esforçado, a partir do terceiro semestre, quarto semestre, que eu começo a pegar uma liga, você já tem referências e tudo mais. Então, até o terceiro semestre, eu nunca tinha usado uma corte a laser, Uhum, sabe? Eu fazia uhum. modelos tudo na mão, gostava de fazer muita coisa com aço, porque eu já tinha o curso de solda, e a partir do terceiro semestre, a gente foi começando a ter ferramentas. Eu consegui me libertar, né, de projetos no papel para começar a fazer projetos em 3D, fazer render. E isso foi o que me deu asas, cara, porque eu não tinha uma ferramenta que eu conseguia tirar as coisas da minha cabeça e transformar em alguma coisa que nem, por exemplo, um bom desenhista pega um desenho, um mockup na sua cabeça e joga para o papel. Eu não conseguia fazer isso. Então eu tinha ideias, eu sempre fui um cara de ideias, sabe? De ter boas ideias, de pensar as coisas de um jeito diferente. Só que eu não conseguia transcrever isso para lugar nenhum, as coisas ficavam aprisionadas na minha cabeça. A partir do momento que eu comecei a modelar, eu me libertei, cara. Ali Ainda eu bem, joguei tudo né? para fora e a partir daquele momento eu fui começando a criar minha linha, fui começando a ter referências e realmente aplicar as coisas que eu estava aprendendo na faculdade nos projetos. Então, eu sempre fui fascinado, por exemplo, por projetos com modularidade, cara. Projetos que você tem uma peça que você faz upgrade, atualiza, customiza e Tá, faz elas sob medida para tua demanda, sabe? sei. E isso me fascinava muito. Eu gosto, até hoje, né, aqui na empresa, eu gosto de juntar muito isso e totalmente contra aquele pensamento de obsolescência programada, produtos Sim. descartáveis. Na Eu verdade, acho isso essa, totalmente ridículo. a geração de vocês tem que, é obrigação, cara. É condição sine qua non, cara. Se não pensar design circular, se não pensar isso aí, não rola, velho. Pra botar mais um produto no mundo, não presta. É isso aí mesmo. E no Senac a gente tinha muita ênfase em sustentabilidade, né? Sim, Em realmente materiais. E é complicado, porque o mundo aí fora, ele é movido por coisas que fazem sentido financeiramente, mas você olhando com um raciocínio lógico, assim, não faz sentido. Por que que a gente tem que ter sim. um celular que a gente tem que trocar a cada 2 anos porque atualizou tudo? Sabe? Eu Uhum. sempre imaginei, lembra tinha um vídeo de um celular do Google, que era um celular modular, que ele era Sim, uma sim, tela com uma chapa e você colocava sim, memória, colocava sim. câmera. Mas você Então, sabe esse que pensamento. é engraçado isso, meu. Você sabia que já tá nessa pegada, né? Isso que é o mais engraçado. Meu sócio, ele é descendente de chinês, né? Eu E conheço. você Ele, conhece, né, o Songzinho? ele trocou uma ideia Ele comigo, tá aqui muito do gente lado, o fina. Song. É gente boa pra caralho. Mas não vou falar muito bem porque ele tá aqui do lado. Mas uma coisa que ele falou, cara, e isso já faz tempo, tá? Ele ia muito pra China, principalmente por causa da empresa que ele foi CEO, empresa chinesa. E ele falava, cara, você andava na rua, tinha lugares que você ia. Que região que era, Song? O lugar que você ia, que dá pra montar o celular na rua mesmo. Shenzhen, cara. Falou que você ia e tinha o celular e você montava todo o hardware dele. Falar, de equipamentos, câmera, GPS, compra tudo que você falou, compra e monta você mesmo. E monta você mesmo, né? Tipo, isso você já Uhum. pode fazer na China, já faz tempo. Você foi lá, quando que foi isso? 2017? 2000 e... Cara, olha isso, cara, sabe? Então, esse negócio da Google, esse projeto da Google, ele é... Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi ele, acho que foi 2013, velho. Que era esse celular da Sim, faz Google. tempo, faz Faz muito tempo, tempo. faz... Vamos lá. Então, eu tenho muito também esse pensamento que, por exemplo, eu vejo hoje no Brasil a gente tem uma situação maluca onde, por exemplo, carros usados subiram de preço num nível absurdo e Meu, no nível carros absurdo. novos viraram coisas inviáveis. Não se compra mais um carro 0 km porque ele tem o valor de um apartamento. Sim. Então, eu, como jovem de 25 anos, imagino muito a sua situação como aquela situação que você deve ter vivido mais ou menos nos anos 80, 90, da inflação maluca, das coisas com preço esquisito, das coisas sem fazer muito sentido. Cara, posso te dizer, o negócio foi legal você ter comentado isso. Não chega nem perto do que foi, cara. Porque Ah, eu juro pra você, a gente entrava no supermercado
E a gente via o cara mudando de preço da manhã pra noite, cara. Meu pai às vezes fazia Sim, supermercado de manhã, porque à tarde os caras estavam com a maquininha. Aquilo lá não é lenda, a gente via os caras com sim. a maquininha. Eu achei que a gente ia chegar nisso daí, cara. Graças a Deus não chegou. Agora tá um pouco estabilizando, porque aquilo lá era Então, desesperador, cara. Era e desesperador. hoje a gente vê algo que é similar àquilo, né? Que é uma Sim, versão sim. mais branda, assim, É, do mas que mesmo foi assim é aquilo. desesperador, é. Sim, é desesperador. Porque você vê coisas básicas assim se tornando artigo de luxo, né? É. Feijão, arroz, E batata, tomate. É foda, cara. sim, eu sempre tive uma ideia, por exemplo, você imagina que ele veio lá do começo dos anos 90 até 2010, a mesma coisa. Ou, por exemplo, a Kombi ou Fusca, que ficou mais de 50 anos em produção, a mesma carroceria, a mesma mecânica e produtos duráveis, que duravam. Pô, cara, quanto tempo durou a tua geladeira marrom? Sim, Muito tempo. sim. Cara, era indestrutível. O pensamento de produto naquela época era um pensamento muito para frente do que é hoje. A indústria se tornou esse negócio de obsolescência que, cara, é horrível, cara. É É, horrível, é e você horrível. sabe de onde começou nessa história, né? Foi mais ou menos na década de 70. Os caras eles começaram a estudar ciclo de vida, né? Porque depois dos anos 50 na guerra, teve aquela escassez, que foi um negócio desesperador. Aí teve a estimulação, que foi os baby boomers, né? Que são, na verdade, os meus pais. Seus pais acho que já não são já a geração dos baby boomers. Talvez seja a última geração, o último pedaço. Mas aí teve esse crescimento e teve um momento lá na década de 70, final da década de 70, que os caras falaram: peraí, meu. A gente tá vendendo produto, não tá conseguindo reaquecer o mercado. É bizarro. Não tá conseguindo reaquecer o mercado, porque os produtos duram muito. Cara, vamos Sim. começar a estudar. Daí eles começaram a estudar ciclo de vida de produto, que eles chamaram, o termo é cradle to grave, tá? E nos anos 2000, indo em contrapartida a isso daí, que foi um absurdo, realmente fazer obsolescência programada, veio aquele livro famosíssimo que é o Cradle to Cradle. Por isso que ele tem esse nome, né? Cradle to Cradle, que é como você faz a descartabilidade ecológica, né? Consciente de tudo, ou como você entende o sistema inteiro. Então ele vem disso daí. Hoje está se discutindo de novo. Na verdade, cara, eu entendo essa lógica, né? Quando você fala, eles eram mais evoluídos. Na verdade, eles não eram evoluídos, eles não entendiam ainda o mercado. Aí eles começaram a entender o mercado, eles falaram, peraí, como é que a gente pode ganhar dinheiro fazendo de outro jeito? Aí fizeram disso que é um absurdo, eu não tô batendo palma aqui. E hoje tá chegando num estágio maior de evolução, que assim, beleza, entendi que tem um mercado, entendi que eu tenho que fazer fomento, mas agora a gente tem que ser mais inteligente para fazer produto. Então, eu não chamaria de mais evoluído, eu chamaria que ainda não tinha passado por esse processo, jogaram por um time que era o time, vamos vender mais, e agora tá falando, peraí, estamos vendendo tanto que tá dando merda, entendeu? E Sim. aí, eu quero puxar esse gancho justamente disso daí, porque a tua empresa, ela já é um modelo de negócio contemporâneo, ultra contemporâneo, que já está discutindo a indústria 4.0, já está discutindo a questão dessa inteligência de manter as coisas através de um dos maiores, dos produtos mais desejados ainda, óbvio, a minha geração já começou a não desejar tanto, mas a sua geração também deve ter aquele meio termo. Mas entendeu que o carro, o automóvel, ele não é só um meio de transporte, ele talvez é um meio que eu queira ter de transporte, mas eu tenho o desejo, você pode ter ou não pode ter. E o modelo de negócio de vocês permite com que eu faça atualizações, upgrade, usando a inteligência da fabricação digital. Isso que é muito legal, é assim mesmo que funciona a Vortex. Como é que foi esse start? Como é que vocês viram essa oportunidade de negócio? Cara, eu tenho aqui na minha frente uma das primeiras peças que eu fiz, que é um acabamento que fica no retrovisor do carro. Que É legal, uma cara, olha. peça simples assim, não, mas essa é a original, Ah, né? tá. É uma peça simples, mas o que que acontece? Você aí, grande experiente em injeção de plástico, sabe que plástico injetado, aqui no caso, a maioria das peças de automóveis é policarbonato com ABS, Aham. ABS-PC. A E dá BSPC. mais ou menos uns 10, 15 anos, essa peça em contato com o sol, esfria, esquenta, ela começa a esfarelar. Deixa eu ver se você Ela consegue assim. ela resseca, Ela esfarela. resseca e fica tipo uma bolacha, né? É. E você olha, indústria de injeção, você vai injetar uma peça, como você tem muita resistência, você coloca uma parede fininha e taca de pau, né? Aham. Então, por exemplo, essa é a estrutura interna da peça que é a original. Essa é a Aham. estrutura interna da peça que a gente fabrica. Então, Olha que é legal. uma peça muito mais parruda, que vai aguentar muito mais tempo.
e são peças que, por exemplo, não tem mais disponíveis no mercado exatamente por causa da obsolescência programada. Que vantagem que a indústria tem? Ó, essa aqui é a nossa, essa aqui Aham, é a original. Então, até legal. a diferença da tampa aqui, ó, por exemplo, do sistema de encaixe. Eu fiz um sistema de encaixe com bolinha que você coloca, aperta e Por ele trava. interferência, né? Sistema de encaixe por É, interferência. em vez de um sistema, por exemplo, com gancho, que gancho não funciona, cara, É gancho o quebra. Snap Fit. Esse sistema é Snap Então, Fit e o outro é interferência. É isso aí. a gente, como que a gente começou a Vortex, né? Começou a Vortex eu em casa, uma impressora de R$ 2.000 Aham. e experimentação constante. Eu peguei, comecei a fazer peças e no primeiro momento eu falei, vou copiar a peça. Peguei a peça, eu para evitar problemas de copyright e não querer também arrumar encrenca com ninguém, comecei trabalhando sempre com peças de carro de mais de 15 anos, que Tá. são realmente coisas que não tem no mercado e que tem uma demanda, né? Sim. Comecei em casa, copiei a peça e eu via que a resistência da peça 3D era inferior ao injetado, se você usar os mesmos números, as mesmas espessuras. E É, eu não vi bate, que né? copiar a peça era uma coisa que não funcionava. Eu Legal. precisava redesenhar a peça, transformar numa peça imprimível e durável. A minha primeira quebrada de cara foi que eu fazia tudo em PLA. Tá. PLA é fácil, é manteiga, né? É. Você, você joga lá e qualquer coisa sai. E eu vendia algumas peças no começo para amigos conhecidos, testava assim, pegava alguns projetinhos mais simples, Mas o recall tava uma desenvolvia. bosta. Puta, cara, eu com a minha experiência de consumidor, assim, eu sempre ficava muito puto de comprar alguma coisa e essa coisa não durar, ou quebrar, ou não ser exatamente o que era prometido. Então, Aham. até hoje, eu prefiro ter um prejuízo do que entregar para o cliente alguma coisa que não foi o que foi vendido, de verdade. Então, essas primeiras peças eu fiz em PLA, mandei para os caras, 2, 3 meses depois, os caras vieram me chamar falando assim: a peça derreteu. Então, eu comecei a estudar, vi que o PLA aguentava 45 graus e que Ah. um carro fechado no sol dá lá mais de 45 graus. É, dá 70, Logo, 80, é, cara. tudo que eu fizesse ali não daria certo, não funcionaria. Aí eu comecei a explorar o ABS. ABS a gente sabe que é um plástico mais forte, tem na indústria, né? A ABS Uhum. tem uma resistência térmica até 100 graus. Até ontem, inclusive, a gente estava fazendo uma tampinha que vai dentro do câmbio de um carro. E Tá. ela fica submersa no óleo a 100 graus. Aí Uhum. a gente pegou uma bacia de quindim aqui, esquentou ela com um soprador térmico e encheu de óleo e ficou banhando a peça lá a 100 graus para ver se ela ia resistir. E, inclusive, tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui para te mostrar. A peça original é mais ou menos isso aqui, é uma tampa bem simples, colada com silicone, Tá, legal. e a gente colocou ela no óleo aqui a 100 graus e testou, e ela começou a empenar a 130, 140 graus. Então já é uma peça que a gente vai testando os limites do material, né? O ABS, ele tem a vantagem de ter uma maleabilidade bacana, de ser um material muito barato, e é mais ou menos esse caminho que a gente foi seguindo. Fui fazendo peças, migrei para o ABS, comprei mais uma impressora e nessa época aí eu apanhei, cara. Vou falar para você que eu cheguei quase a desistir, assim, Sim, sim. porque dava errado o tempo todo. Eu tinha uma impressora em casa que quebrava o tempo todo, as impressoras chinesas. Primeiro que eu entrei muito naquele aprender fazendo, eu vi alguns Aham. vídeos, eu aprendi algumas Mas coisas, é, mas não fui mas, muito. mas, ó, Antônio, eu vou te falar um negócio, cara. Não tem outro jeito. É isso aí que não tem outro jeito, cara. Tipo, não tem. O que você está fazendo é uma parte. É o que as empresas deveriam. O que você faz aí é o que as empresas elas têm que fazer, têm obrigação de fazer, que é o famoso PID, só que o PID é para o desenvolvimento, sabe? É a área de Uhum. desenvolvimento de empresa. É exatamente isso. Testa, bota em campo, entende se funciona, se não funciona, qual a qualidade. Você até comentou aí no começo, a coisa assim, eu prefiro ter prejuízo num momento para depois, né, do que eu entregar uma peça ruim. Só que essa curva de aprendizado tua é uma curva normal de qualquer empresa. A gente está falando desde uma Apple até uma empresa igual à sua, que já está num estágio muito maior, muito mais elevado do que início. Já não são iniciantes, vocês já estão no mercado.
né? Já entenderam esse movimento. Então isso é normal. Isso, cara, desculpa te dizer, vai acontecer para sempre, tá? Só que você vai ter um pouco E mais de experiência, vai ficar mais acontece. rápido. É, Não, eu vou chegar lá para você. A gente tem que se acostumar a se decepcionar, né? sim. O que Errar é faz o as coisas, processo. Errar é um é, e, processo. o, e o que faz as coisas darem certo não é você ser o mais inteligente ou o mais talentoso, é você perseverar, cara. É você É. tentar, 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 arrumar outro jeito. E graças a Deus eu sempre tive essa habilidade de arrumar outro jeito, de tentar alternativas, às vezes não tão lógicas, ou maluquice mesmo. E É funciona, eu vou contra-intuitivo, a mostrar. gente fala é contra-intuitivo muitas coisas. Fala, meu, não vai. Não, mas deixa eu tentar. Aí é bizarro, é isso aí mesmo. Eu vou te mostrar um outro exemplo aqui. Eu sou um cara que não tem muitas habilidades manuais, né? E uma das primeiras peças que eu fiz também, eu comecei a fabricar emblemas, Que legal. porque tinha um grande déficit no mercado de emblema de baixa qualidade, né? Não tinha nada no mercado com uma qualidade bacana. E eu comecei a fazer esses emblemas. E a primeira coisa que eu pensei é como que eu vou pintar as letras separadas da moldura, sendo que eu tenho duas mãos esquerdas? Aham. Aí qual que foi a minha ideia? Fazer separado. Eu fazia separado. Fazia uma moldura, dava um Isso, offset, fazia as letras separadas e colava. isso. E, cara, é uma ideia simples. Obrigado, produção. Era uma ideia simples, Obrigado, era uma ideia produção. Valeu, brilhante. produção. Era uma É que ideia eles não estão vendo. brilhante, porque você pintava separado, ficava uma puta qualidade e depois você vinha encaixando. Sim, E isso funciona até hoje com várias coisas. sim. A partir disso, eu continuei estudando, estava sozinho e chegou um momento onde E eu, só completando um negócio que é legal nesse teu modelo de negócio, e ele mostra isso muito claramente, é que assim, a gente chegou numa fase de industrialização aí das empresas, dos mercados, que tinha a questão da eficiência. Quando a gente tá falando de robô, quando a gente tá falando de pessoas utilizando, pintando, o que é um absurdo, eu já vi pessoas pintando essas peças, tipo, é surreal o tipo de vida que os caras têm, mas tem essa, porque uma indústria não é assim, sai tudo pronto, tá, galera? Sai uma peça, alguém tem que ir lá fazer uma máscara para fazer pintura, tipo, aquele pintado à mão é pintado à mão mesmo, mas é bizarro como é pintado à mão. E daí a gente tá tendo aquele retorno do Arts and Crafts, né? Com o universo Maker. E isso gera muito mais qualidade do produto do que tem na indústria, porque o que você está fazendo é uma qualidade de produto, é uma verificação, é qualidade. Você está evoluindo e tornando o produto de novo um produto bom, entendeu? Que foi o que a industrialização acabou perdendo um pouco, por causa da maldita eficiência, sabe? sim, por causa do volume, né? Quando você tem muito É, volume, é a questão difícil, não é de nem verdade. volume, cara, a É, questão não é nem volume. O pior é que trabalhar na indústria, a questão não é nem volume, é eficiência. Assim, o sim, que pode tornar isso aqui mais eficiente? Se eu separar, eu tenho duas peças, dois componentes, moldes, pode dar merda. Aí, aliás, no caso das letras, eu tenho muito mais do que dois moldes, porque eu teria o molde da base e vários moldezinhos das outras peças. Aí eu tenho que pintar, tenho que garantir encaixe. Faz tudo junto que a gente faz na pintura o coisa. Só que você perde qualidade, porque daí você reduz sim. quantidade de paredes, reduz qualidade, reduz um monte de coisa. Quando você faz isso, você retorna a qualidade, entendeu? E é isso que a gente está discutindo na indústria. Será que a indústria tem que ter eficiência ou qualidade? Hoje a gente está falando que ela tem que ter mais qualidade do que eficiência. Não é É, produzir mais, é produzir melhor e com mais inteligência. Entendeu? porque teve uma curva uma curva decrescente, né, de Isso, qualidade na indústria, da época que a gente estava falando dos anos 70 para cá. As sim. coisas antigamente tinham uma qualidade muito foda, eram feitas para durar, mas não tinham esse. E acabaram não dando esse recalque, as coisas duravam muito, ninguém precisava comprar. Mas eu acho que o caminho que poderia ter sido tomado para a gente não virar o que virou hoje seria, por exemplo, fazer coisas feitas para durar com esse esquema de modularidade e, por exemplo, o que o Elon Musk faz hoje nos carros da Tesla, Sim. updates, entendeu? Você Update. já tem, Update. é, É. você tem uma base e você vende upgrades para aquela base. Isso. Você vende produtos que têm quer ver, por exemplo? Um exemplo que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando. Imagina Uhum. uma escova de dente. Uhum. Você tem lá a sua escova de dente. O que estraga na escova de dente? As cerdas.
Por que que a gente tem que comprar toda vez um cabo novo com uma escova nova É se a gente não escroto. podia trocar cerdas que nem a gente troca de Gillette? É escroto, é escroto. É escroto. Você que falou, que achou lá do outro lado do mundo uma escova de dente que você projetou no mar, não foi? É. Então, cara, isso não precisava existir. E, cara, não é uma coisa tão difícil de pensar. Você olha assim, e isso pode ser aplicado em várias coisas. Pô, garrafa de vidro é um negócio que funciona até hoje. Dá mais trabalho? Custa mais caro? Sim, mas o quão mais caro isso custa para o planeta, para o meio Então, ambiente, né? exatamente. A questão é o payback. A questão é você olhar. E daí que eu falo que a gente, a profissão de design, ela tá alguns passos à frente e isso eu tenho que puxar uma bandeira mesmo. Porque a gente fala, peraí, cara, a questão não tá no produto. Né? A questão está no ciclo dele inteiro. Eu entendi que o produto está sendo mais eficiente, mas ele está mais eficiente ele tá mais eficiente no ciclo dele, que é o ciclo de vida dele, ou o design circular, ou a economia circular. Não tá. É que nem a história da escova de dente que você falou, tal. É bem isso. Cara, beleza, eu entendi que é mais eficiente produzir já com a seda, porque daí já injeta. Cara, mas é mais eficiente para descartabilidade e tudo que vai gerar após? Não é. O pior é que não é. E nem para recursos porque eu tenho que pegar mais recursos para produzir 95% da escova, a mesma coisa, para só resolver um probleminha, entendeu? Fora a embalagem, fora transporte que ninguém leva em conta. Como é que eu levo isso no supermercado, cara? Aí eu tenho que levar tanto a matéria-prima até para injetar e de injetar, né? Eu tenho que depois levar para o supermercado. Cara, quanto de pegada de carbono um caminhão faz isso, né? É a discussão que eu tava tendo, eu tô tendo bem ferrenha e que eu sou super a favor. E eu não sei se vocês pegaram a época que eu ficava xingando a Apple, né? Porque eu sou meio. Eu não sou Apple maníaco, mas eu amo a Apple, né? Mas eu não sou Apple maníaco. E eu acho que eles foram super seletivos com o negócio que eles fizeram no celular de não entregar carregador, cara. Eles estão certos, sabe? Tipo, É, pra mim eles estão certos. Tipo, você não tem carregador na sua casa? Tem, então não enche o saco, cara. Tipo, eles estão entregando o cabo, eles não estão deixando entregar tudo. Aí você tem menos volume de caixa, menos coisa, a economia circular e o preço do aparelho não tem nada a ver com o hardware dele. Eu vi que você balançou a cabeça fazendo mais ou menos. Qual que é a sua visão sobre isso? cara, eu larguei a Apple e fui para Samsung Eu e não me também, arrependo eu também. nada, cara. Eu Eu acho também. que eu vejo hoje, por exemplo, eles estão começando a padronizar a entrada C, Sim, ainda né? bem, A cara. Apple tem Demorou. que largar o Lightning É, e é, abandonar o Lightning e ir por é, C. é. Então, é muito da indústria se juntar e padronizar as coisas. Eu acho que tinha que ter um ABNT para a indústria, sabe? De questão de vamos padronizar as coisas para ser tudo. Ah, eu posso ter um celular da Apple com um fone da Samsung e as coisas funcionam, se comunicam, Sim, sabe? Não você querer fazer o seu cliente ser refém da tua marca. sim, Porque sim. isso, no final das contas, não beneficia nem a indústria nem o cliente final. Exato. É complicado, né? Não, E, por exemplo, e é legal você colocar isso, porque o teu modelo de negócio já propõe isso, né? Porque daí a pessoa não fica refém da marca, ela pode criar coisas novas sobre o produto que tem, né? Porque assim, de sim, fato, a Vortex ela trabalha a gente acabou nem falando tanto, mas a Vortex ela trabalha com customização de carros, certo? Então você faz é, novas peças, com o que especificamente? Quem são os clientes, os ativos? Quem que são essas pessoas para quem você presta esses serviços? E que tipo de cara, serviço? a Vortex hoje ela tá num período de transição, sabe? Ela tá Uhum, deixando de ser uma empresa que fabrica só peça de restauração e customização para carro e tá virando um estúdio de design de verdade. Tá virando o que você falava que era a nó no começo nas suas aulas, tá ligado? sim, sim. E, cara, essa questão de carro foi o gatilho de entrada para a gente entrar no mercado, para a gente desenvolver coisas e para a gente aperfeiçoar coisas. Eu comecei com esses triângulozinhos e hoje, cara, eu fabrico peças gigantescas, sabe? Tô aqui com um aerofólio de 1,40 m que a gente Irado, foi cara. juntando. Irado. Então, eu achei essa demanda primeiro, por peças que não tem no mercado, peças fora de linha. Fui produzindo alguma coisa nesse sentido. Depois eu comecei a usar isso e desenhar coisas do zero para customizar. E Você fui começou isso atendendo. sozinho ou não, Antônio? Você começou. Comecei sozinho.
Começou sozinho? Comecei sozinho, Ah, olha, achei que sozinho já em tinha. casa. Olha, E isso, deixa aqui. Comecei sozinho em casa e saí de casa um dia que eu cheguei num colega que tinha uma oficina, ele falou, eu quero que você desenvolva um aerofólio para mim. Eu falei, irado. beleza, vamos desenvolver, mas eu não posso fazer mais isso em casa. Saí de casa e aluguei uma sala comercial. Tá. Nessa sala comercial, eu já tinha comprado mais uma impressora, estava com 4 impressoras, inclusive era esse spoiler aqui, que é um Que spoiler legal, de cara. Porsche, inclusive, que eu desenvolvi para ele na época. Deu muito trabalho, cara. Aqui foi onde eu comecei a perder meus cabelos. Normal. A Bem-vindo. comecei esse projeto sozinho, terminei esse projeto. Aí eu vi que eu já não dava conta de fazer mais tudo sozinho, Quanto de tempo para fazer esse desenvolver. projeto? Só para as pessoas terem uma noção. Quanto tempo para Cara, fazer? na época, assim, foi uns Uhum. 4 meses É isso aí, tá? de tentativa e erro, tentativa e erro. Aí eu não conseguia fazer na mão, as coisas não batiam. E uma coisa muito difícil no E 3D é aí, você ó, eu fazer. só vou puxar aí para a Vortex isso. Você que contrata o serviço da Vortex, que vai ouvir isso daí, entendo porque o cara cobra o que cobra, ele tá cobrando barato, tem que cobrar mais, tá? Daqui a pouco ele tem que cobrar o dobro, porque ele tá fazendo todo esse desenvolvimento técnico. Então, aproveite quando acontecer, fiquem felizes, porque isso quer dizer qualidade de produto, porque quanto mais você quiser arrancar o lucro da empresa ou do cara que tá fazendo isso, ele vai ter que, ao invés de pegar 4 meses e desenvolver o seu projeto, ele vai acabar tendo que otimizar e vai perder qualidade e você vai perder coisa. Então, aproveitem e você tem que começar a subir esse preço, cara, eu tenho certeza. Não, qual que foi a minha ideia no princípio, né? Ah, Eu vou usar os meus clientes para patrocinar as minhas experiências. opa. Eu pegava um cliente com o projeto e falava, pô, será que eu consigo fazer isso? Eu acho que eu consigo. Eu pegava uns projetos mais simples, desenvolvia, não cobrava o desenvolvimento, cobrava só a impressão e tirava disso a experiência. E eu Sim, funcionei assim por muito tempo. sim. Até hoje, assim, pego algumas coisas assim, porque qual que é a minha vantagem? Eu não estou aplicando meu dinheiro no projeto, não estou aplicando meu dinheiro na experiência, estou gastando só o meu tempo e a partir da experiência que eu tive nesse projeto, eu consigo fazer diversos projetos similares. Então, e aí eu vou te dizer um negócio. Não, você tá gastando seu dinheiro porque seu tempo vale. Então você tá perdendo Sim, sim. dinheiro. É assim, não tô querendo te deixar desesperado porque é normal isso no mercado, Não, tá? sim, Mas tá, tá. Mas você tá certo, porque é assim que acontece a curva de aprendizado. Mas assim, todo projeto que você fizer, ele vai ter essa curva de aprendizado, não vai ter jeito, entendeu? Então, sim, você tá perdendo, só que eu entendi o que você tá querendo dizer. Eu só tô te dando esse toque porque sim, foi uma coisa que eu falava, não, não, tudo bem. E vão ter clientes que você vai falar, vale a pena, tudo bem. sim. Mas você tem que entender que você tá perdendo, entendeu? Pelo menos É, ponto de giro, tá? Mas é isso aí mesmo, cara. Só tô te dando um toque porque eu acho importante colocar isso, tá? sim. Não, na verdade, isso já rolou, né? Legal, Eu demorei um tempo até eu me aceitar como profissional e realmente me posicionar como profissional. perfeito. Mas por muito tempo, e até hoje, às vezes chegam alguns projetos que eles têm uma cara diferente, então eu até busco fazer um preço mais atrativo, porque é uma coisa que eu quero fazer e eu não vejo tanto nesse ponto lucro, eu vejo mais um ponto de aprendizado. Mas É, isso, claro, curva de desenvolvimento da própria empresa, isso é inovação, sim. investir em inovação. Você vê como investimento. É, Essa que é a verdade. eu vejo como investimento, tanto É para isso aí. mim quanto para minha equipe, e vai rolando, sabe? Aí, com o tempo, eu peguei as coisas que eu realmente conseguia fazer com qualidade, essas coisas, sim, já estava com preço bacana, já estava dando um lucro bacana, continuei fazendo isso, tomei. Aí a empresa começou a se dividir em alguns caminhos, né? Ela virou a parte de desenvolvimento de novos projetos, Que que é legal. essa parte que eu estava falando com você, e a parte da loja de projetos prontos. Porque cada Olha, projeto que eu essa eu não sabia. tinha, cada projeto que eu tinha virava um produto. É verdade, ficava o SKU, né? Vira um produto de É. prateleira, né? Que legal. E grande parte de, nesse primeiro momento, eu não cobrar o desenvolvimento era o seguinte: eu não estou te cobrando desenvolvimento, só que a peça é minha. Você está comprando Perfeito.
uma peça, você não está comprando molde, O você não está projeto, comprando você não tá comprando o arquivo, projeto, o você tá comprando uma projeto. O peça. projeto é meu, Ah, isso foi entendeu? inteligente, cara. Isso você foi inteligente pra Então, caralho. Mandou bem. essa Verdade. foi a minha forma de ter um patrocínio para fazer a primeira peça e depois fazer essa primeira peça rentabilizar, devolvendo para mim. É tipo como um royalty eterno. Nossa, então você arregaçou. Você arregaçou. É isso aí. Você foi mais inteligente do que a gente foi no começo. Foi isso aí, cara. Muito bom. Essa foi a minha visão e foi funcionando. Puta Hoje, visão. a loja tem altos e baixos, né? Uhum. Porque eu comecei vendendo pelo Mercado Livre e o Mercado Livre chegou uma época que disparou, disparou, eu não dava conta da demanda e eles cancelaram minha conta. Eu não consegui entregar as coisas. Puta merda, eles cancelam mesmo. Que eu fiz? Eu reestruturei toda a empresa, isso demorou muito tempo, cara, muito tempo. Para a gente conseguir ter um estoque e alimentar a loja e ao mesmo tempo ir desenvolvendo. Sim. Aí mudei de lugar, vim para o lugar que eu tô hoje, que é um lugar maior, contratei um funcionário só Atrás para de você tá a oficina aí? Atrás ou na frente? tá atrás. Puxa a cortina. Não, não, tá na frente, desculpa. Então vira aí a Vira a câmera aí. câmera. Vira a câmera. Ó, Ah, que irado, aqui velho. a Muito gente legal. tem um monte de máquina. Nossa, que Ó, legal, quer ver um velho. negócio, quer ver um negócio Ah, legal? manda. Ô, Liminha, fecha a Bruna lá para ele ver a cara da impressora. Aqui a gente tem um espaço de pintura também, só que era um Olha, restaurante, velho. cara. Que Aí legal. É a verdade, gente tem a usou boca da cozinha ali, a boca da cozinha. a gente usou a coifa da cozinha para fazer uma cabine de pintura. Puta, meu, foda. Ah. Eu a impressora, a gente teve que expandir a impressora e não tinha madeira, né? Ela Que tem uns irado, ladinhos de papelão. brava aí. Porcótipo. Fizeram porcótipo. Não sei se tá dando pra ver. Ela tá Tá brava. dando. Vocês fizeram porcótipo ali em cima. É, Que irado. Ela tem uma cara. tá cara. E cada uma tem um nome, né? Ah, como é Cada que uma tem é? um nome, é que nem barco. É a Ah, Jéssica, a Tiffany, a Bruna, a Dani e a Simone. por que feminino? Porque é que nem barco, você já viu barco? Todos os nomes de barco são femininos. É verdade, por que que é, cara? Feminino, você Não sabe? faço a mínima ideia, mas eu me inspirei nisso. Tem E que dar um cada uma tem Google uma nisso. personalidade. Ah, que legal. É, Aí, hoje que com o tempo foram aparecendo oportunidades fora do mundo automotivo. E essas sim, oportunidades, cara, oportunidade é foda, né? Porque vai sim. bater 100 pessoas na tua porta Uhum, e 98 dessas 100 pessoas estão com uma oportunidade merda pra você. sim, sim. Mas o primeiro pedido que eu peguei, eu não estava aqui ainda, eu trabalhava sozinho, eu precisava fazer 500 adaptadores de SSD para hard drive, sabe? Sei, sei. E eu tinha, sei lá, uma semana para fazer e 4 impressoras. Cara, eu dormia no escritório, virei Sim. dormindo, tanto que eu entreguei o pedido e fui pro hospital, assim, fiquei internado 4 dias. Mas eu Caralho. entreguei e fez meu mês. Foi um dos meses que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, Aham. sabe? Que era para uma licitação e tudo mais. E aí eu comecei a ver os caminhos. Eu falei, pô, se eu fizer umas coisas assim para fora também, é rentável, é bacana, eu Sim. atingo mais gente. Então, o bacana da Vortex hoje é que a gente trabalha com tudo. Eu estou fazendo aqui tanto aerofólio, quanto calota de fusca, quanto estou fazendo uma cabine para RFID. Não Que sei se você já ouviu legal. falar. Sim, sim, sim. O RFID, sim. Sim. Estou fazendo uma cabine de RFID para roupa hospitalar, Uhum, sabe? O uhum. cara coloca as coisas em cabine, os sensores medem, eu estou fazendo a parte de design da estrutura da cabine. Aham. Aí, cara, as coisas vão melhorando. Eu busco hoje, para fazer a empresa crescer, oportunidades, eu busco produtos assim. Eu estou um pouco tentando sair dessa linha de produtos automotivos para gerar produtos que atingem um público maior, Uhum, sabe? uhum. E focar no design, em soluções para a vida. O complicado é que é muito difícil você achar a solução, né? Não, você nunca É vai difícil achar, até. cara. É sempre Para você, mim, você assim, sempre vai evoluir, cara. É assim que funciona. eu fico o tempo todo procurando problemas e procurando soluções e procurando a minha galinha dos ovos de ouro, né? Eu sei que uma hora
eu vou encontrar alguma coisa. A gente tinha um caso de um professor e um grande amigo nosso do Senac, que era o Adriano. Não sei se Ah, você o conhece o Adriano, Adriano. porra, o Adriano tá lá na oficina ainda. O Adriano é o cara da oficina. Tipo, entrou no O Senac, Adriano foi procurou um, o Adriano e o Félix. o Adriano foi um grande mentor para mim também. Puta, cara, muito gente boa. Gente boa. E eu tenho muito peso no coração, porque chegou uma época que eu fui um aluno muito rebelde, eu acabei brigando com ele. Sinto, puta, o cara é muito gente Então, boa. momento recado do coração. Adriano, você que está ouvindo isso, ele Eu mando está pedindo mensagem para ele. perdão. Cara, acontece. Eu acho que todo mundo tem uma Acontece. fase arrogante. Parte de ser designer é ser arrogante, né? Eu falo isso, a gente conversa sobre até o pessoal da nossa classe, sobre o tamanho dos nossos egos. E isso, uma época na Ah, faculdade, cara, mas isso se acontece. tornou gigante. Mas isso acontece, cara, e vai acontecendo lá no final da faculdade. Sabe por quê, cara? Porque tem um momento que a faculdade já não, não segura mais aquela expectativa. Tipo, você entendeu como funciona a engrenagem? E daí lá no final do curso, você vai falar, cara, tá, mas eu quero mais e vocês estão dando muito pouco, sabe? Eu quero mais, eu quero mais. Tanto que uma coisa que eu estimulo muito mais pro TCC, quando eu consigo entrar em contato com o TCC com o aluno, é tipo, faz aquilo que você tá contando. Você quer montar uma empresa? Monta a empresa. Sabe? Não tem que ficar nessa presa, porque, cara, é a oportunidade. Realmente, aí é quando a faculdade não encaixa mais, né? Ela não encaixa porque já ela é muito pequena. E daí você fala, cara, eu sei que eu posso ir além, eu quero ir além, me dá a possibilidade de ir além. E aí dá aquela freada. Tanto que provavelmente vocês sofreram, né? Ou você sofreu aquela famosa inversão que é assim. Ai, graças a Deus, tô saindo dessa porra dessa faculdade. Aí você sai, dá um mês depois e fala, e agora, cara? Eu queria tanto voltar pra lá pra falar umas coisas. Cara, É mas eu vou foda. falar para você assim, eu É. sou um cara que quando eu quero fazer alguma coisa, é difícil de alguém me segurar, Sim, e você tá sabe? certo, cara. E na faculdade, você vai lembrar muito bem das coisas Sim, que eu fazia sim. aqueles carrinhos gigantes, Sim, né? Eu queria fazer sim, uns carrinhos sem motor, e eu sim. arrumei encrenca com a faculdade inteira por causa disso, cara. Você só não Porque eu arrumou queria encrenca fazer. comigo, né, cara? Porque não deu tempo, porque senão eu tinha arrumado Eu também. acho que não, eu acho que ia falar, beleza, vai Então, em frente, cara, eu, provavelmente. tentei fazer, fazia, a gente fez uns carrinhos gigantes, a gente foi para aquele concurso da Red Bull, Sim, chegamos a fazer 3, 4 carrinhos, e puta, cara, foi muito legal, me deu uma puta experiência de experimentação, me deu uma puta dor de cabeça, mas é foi isso a aí. melhor parte da faculdade. E mesmo eu tendo brigado com o Adriano na época, eu já mando mensagem para ele às vezes, falando, e aí, tudo bom? Sinto, puta, muito assim, porque foi um cara que me ajudou muito e eu acabei não retribuindo tanto para ele quanto eu deveria. E hoje, mais velho, com o tempo passando, eu vejo isso. Ele virou para mim no começo do curso e falou assim: Cara, é o seguinte, você tem aqui 4 anos para fazer o que você quiser. Vai atrás de fazer o que você quer. Só que eu fui Exatamente. muito atrás, assim. Então, cara, Então, posso te dizer um negócio? Eu acho que essa dor é mais sua do que dele, tá? não, é totalmente minha, Porque, é assim, totalmente minha. quem gosta mesmo, quem gosta de. A gente gosta desse tipo de perfil de aluno. Eu gosto desse tipo de perfil. O perfil que você tem, o Sim, perfil ali. Tinham vários ali. O João também era outro que tinha um perfil super, tipo, o tacava o João é foda-se e mandava foda, você se foda. fuder se você não tomasse cuidado. Por quê? Porque ele queria fazer o negócio dele e tem que deixar, cara. O que a Tem que gente deixar. quer. É o que eu falo, bons professores, e eu tô me colocando aí de uma certa forma, mas bons professores falam assim: eu quero que você me humilhe, cara. Eu brinco com os alunos, eu falo, você tem que me humilhar, você tem que falar, cara, você tá errado. E eu vou te mostrar o porquê você tá errado. Vocês têm que ser melhores Sim. do que a gente, entendeu? Esse é o objetivo. Então, É posso dizer um porque. negócio? O Adriano não tá nem um pouco bravo com você. Nem um pouco. Você tem mais Não, mas eu esse guardo esse arrependimento do que sentimento. ele. Imagina, ele deve ter achado um tesão. Beleza. Erra aí, cara. Faz aí, foda-se. Beleza. É porque tem uma barreira muito grande, assim. Primeiro, porque eu sou um cara muito grato a todo mundo que me ajuda. Sim, Tanto quando eu sim. fui chamar o senhor, eu falei, pô, obrigado por ter aberto toda essa gama sobre design para mim, por ter mostrado que o design não era só cadeira. E essa aqui é a minha empresa, sabe? Tanto que eu mandei mensagem para vários professores depois da faculdade, agradecendo, porque se não fosse ele, se não fosse o senhor, eu não estaria aqui. E o Adriano, ele foi mais que um professor para mim, ele foi Adriano é um top. colega, foi um amigo, É. sabe? A gente era amigo na vida pessoal, assim. E é um cara que eu tenho muito a agradecer, que se não fosse ele, eu não estaria aqui mesmo, sabe? E eu agradeço todo mundo que esteve comigo nessa jornada. E
isso é muito um negócio humano de você colher o que você planta, cara. Sim, E eu sim. sempre tentei plantar isso de ser grato às pessoas, e depois essas pessoas voltam no futuro e te ajudam de novo, e você ajuda ela em outros momentos. Exato. E você tem aquele networking, que ele não é um networking corporativo, ele é um networking pessoal. É uma pessoa que você não vai ajudar porque você tem que ajudar ou porque estão te pagando. É uma pessoa que você vai ajudar porque você considera essa pessoa, porque no passado vocês já tiveram uma história. E, cara, quando você está trabalhando com gente que está empolgada com o que você está fazendo, você constrói coisas incríveis, cara. Sim, sim, sim. Eu acho Então, fantástico. E, cara, deixa eu perguntar, curiosidade, né? Já você pergunta diga, isso, por que Vortex? É eu Vortex peguei do quê? vários nomes na época, estudei, e o Vortex ele foi um nome que eu escolhi primeiro aleatoriamente, ele foi pegando sentido com o tempo, Uhum. sabe? Então, com o tempo, depois de já ter dado o nome da empresa, que era um nome que eu sentia que tinha uma sonoridade É, bacana, pode escrever. Uhum. eu comecei a ligar o bagulho com Fibonacci. Ah, tá. Tá. Aí me lascou, cara. Era o número Proporção áurea, divino, Fibonacci, proporção ferrou. áurea. Eu lembro que essa é uma boa da faculdade que o pessoal me zoa até hoje. O Victor tá rindo aqui atrás da câmera. Eu fui num, eu fui num projeto, cheguei numa apresentação e era para falar de proporção áurea. E eu falei aqui, ó, baseado aqui, a gente baseou na Lei Áurea. Lei áurea. É, o pessoal me arrasta sobre isso até hoje. Entendi, E entendi. acabou virando esse negócio. O próprio Adriano falava para mim que quando você é um design nato, você é aquele cara que desenha espirais num papel, sem saber o porquê. Como é Olha que que era o nome interessante. daquela forma? Espiral. Era o espiral com que a gente Mas fazia em metal. isso aqui, eu acho É. que é isso aí, é isso aí, é isso aí. E, cara, desenhei isso aleatoriamente a minha vida inteira sem saber o porquê. Hum, Então, depois que eu escolhi o nome, depois que veio o significado, aí um cara virou para mim e falou: Cara, o vórtex é o centro do buraco negro, é o número isso. divino. Eu falei: É mesmo? Fudeu. Pô, legal. Aí virou o logo, que é. Cadê minha chave? Tá aí? Virou o logo, que é um espiralzinho, com tudo sugando pro meio. Eu falo que é o seguinte: eu tenho hoje dois colegas de classe que me ajudam aqui mais diretamente, que é esse logozinho que dá um belo Aham, chaveiro. aham, E eu falo que o espiral do Vortex aqui, aham. cada um é um colega e o centro é a empresa, sugando todo mundo, que cada um foi pro lado e todo mundo voltando a trabalhar junto. Esse é meu sonho, sabe? Eu acho que meu sonho é juntar meus colegas, juntar as pessoas que trabalharam comigo dentro e fora da faculdade, e pessoas que são muito mais que designers, são amigos, sabe? Sim, sim. Botar É o todo mundo famoso, para trabalhar você junto. você tá experienciando, cara, aquilo lá que a gente comenta muito na faculdade, que é difícil, só depois que sai que a gente percebe que é o network da faculdade é outra coisa. Porque É o outra network da coisa. faculdade não é aquele network de conhecer amigo, é aquele network que nem você agora montou a empresa, daqui 10 anos você vai ter pessoas que vão ser CEOs e que vão contratar seus serviços. É a próxima geração, sabe? Então você fazer esse Já network tem, é o network inclusive. do trabalho. Já tem, já tem, já tem. E Mas é esse network. Pode falar. eu me vi recentemente pegando um trabalho um pouco mais complicado que chegou aqui, que era um projeto que a gente fez com a Bolha. Você deve conhecer a Sei, Bolha. sei. A bolha que o João trabalhava, não é esse? A Bolha que o João Que trabalhava. foi, Inclusive entrou o próprio agora, João que me indicou aí o entrou em network. parceria ou foi comprado, Com entrou a em parceria com a Questonó, depois Questonó. voltou. É. Que é um pessoal muito bacana, de outro nível já, que atende outro nível de cliente. E eu peguei um projeto para fazer de impressão para eles, que era para o C6 Bank. E eu me vi e falei, caralho, eu tô fazendo um projeto para o C6 Bank, cara. Vou trocar a Sim, câmera aqui, peraí. Aí manda a bala. gente fez um projeto para o C6 Bank Que e eu fiquei legal. impressionado, porque foi o primeiro projeto que eu peguei com orçamento, né? Porque os outros projetos eram sempre um orçamento michuruca, esse tinha um orçamento bacana, mas o Uhum. prazo apertado também. A gente fez um negócio de qualidade e fez um negócio para entregar que ia para o mercado. Era, na verdade, um mock-up para uma propaganda, mas já Tá. era um negócio de outro nível, assim, que eu falei, pô.
agora finalmente a gente é profissional. Aham. Agora finalmente a gente é profissional, a gente pode fazer, a gente pode cobrar. E eu acho que todo esse tempo, cara, eu fui criando meu portfólio para chegar aqui até onde eu tô, explicar as coisas que eu faço, como eu faço. E hoje ter uma segurança de pegar projetos ou também de negar projetos, né? Sim, que é o mais importante. Quando você consegue É negar, o é muito mais bom, cara. importante, cara. É. É o mais importante de você não negar um projeto por demanda, mas Não, é negar um por. projeto Se ele faz sentido, se ele faz parte do seu core, se é, aquilo lá pode atrapalhar o teu negócio. É isso aí. A porque negação tá dentro atrapalha. disso. Atrapalha pra caralho. Atrapalha pra caralho. Eu peguei recentemente aqui para fazer um paralama, que era várias peças, assim, gastei horas e horas e quilos de material, e eu cheguei num ponto que eu falei, eu consigo fazer isso, mas no final das contas tá me atrapalhando de trabalhar, Sim, sabe? Não vale a pena. sim, sim. E, cara, vamos usar esse finalzinho aqui para falar sobre empreendedorismo mesmo, porque o empreendedorismo é uma roleta russa o tempo todo, Sim. É porque inovação o tempo todo. É toda hora. É isso aí. É. você tem que misturar o teu talento junto com sorte, junto com boas oportunidades e decisões o tempo todo. E, Decisões do cara, tempo. fazer parar de pé uma empresa, fazer uma empresa se pagar, fazer uma empresa ter lucro, você ter a responsabilidade com pessoas que trabalham com você. Nossa, isso é treta, cara. E é outro Cara, mundo. É outro mundo. É. gerir pessoas, isso é uma Seria. coisa que não é design. Isso é uma coisa que a Não, faculdade não, não ensina. não. É que você Mais não ou teve aula menos, né? comigo direito, né, cara? Teve pouquinho no final, e no final a É. gente teve um pouquinho de aulas de design empresarial e termos em inglês, mindset, stakeholder e Stakeholder, branding, branding e call e tudo isso briefing, mais. É, KPI. então, e eu tento fazer isso do jeito mais humano possível, cara. Sim. Quem tá comigo aqui hoje é porque quer estar aqui, Uhum. sabe? E tem vontade de estar aqui. A gente é um barco que está todo mundo junto e todo mundo se ajudando. Em muitos momentos a gente passa perrengues e fala, agora a gente vai acabar, e Agora não acaba, fudeu. e continua, e agora É isso aí. fudeu. E, Ah, cara, é gratificante você ver que as coisas tomam forma, sabe? Que as coisas sim, saem do lugar e dão certo. sim, sim, E às vezes eu tô descrente de tudo que a gente faz, cara. Eu sim, falo, cara, será que a gente está no caminho certo? sim. E a gente não pode ter medo de, às vezes, sabe aquele projeto que a gente cria apego? Uhum. A gente não pode criar apego às coisas. Sim, desse jeito não. Ah, A gente não é impressão 3D, a gente não é a sim, máquina. O sim. nosso trabalho é projeto, é É o Golden desenvolvimento. Cycle, cara. Se você tiver na mente que é o Golden Cycle, que você faz o porquê, sabe, do Simon Sinek, o Golden Cycle, se você tiver sempre na mente essa questão do porquê, você vai estar no caminho certo. Quando você começar a parar e achar que você faz impressão, alguma coisa assim, aí o negócio pode quebrar. Cara, o que eu ia te falar a gente deu uma horinha já. Eu queria saber se você quer Uhum. deixar algum recado final dentro disso daí, até para não tomar mais tempo. E ó, a Vortex, o Antônio, eu vou deixar todas as inscrições aí embaixo, aqui no nossos canais, o contato dele, entre em contato, pede projeto, paga certo, tá? Não vai ficar chorando por porra de preço, que isso é ridículo, tá? É serviço, muito mais do que o produto sendo entregue, é o serviço bem feito, tá? E os canais vão estar aqui embaixo, beleza? Cara, pra gente ter esse fechamento aí, até pra não comer mais, o que que você quer deixar no final? Quais são os pontos? E aí? Vale a pena Cara, empreender no Brasil? de verdade, Uhum, eu acho que vale, sabe? uhum. Vale a pena empreender, mas é muito difícil, A cara. gente tem pouco fomento, né, cara? Eu Pequenas já cheguei empresas têm perto, pouco fomento. é muito imposto, é legislação. O mercado brasileiro é um mercado que não valoriza o profissional, que não Não, e nem o valoriza o serviço. processo É, o e nem o serviço. serviço. Então, é muito ingrato, cara. É muito É, ingrato. Gerenciar pessoas é uma tarefa dificílima. dificílima. Você ter responsabilidade com pessoas, porque às vezes eu penso, eu tenho vontade de acabar com tudo, voltar para casa e, cara, voltar para minha garagem.
Cara, você vai se sabe? arrepender Construir. profundamente. O que você tem que fazer é o E, seguinte, assim, só para, desculpa te falar, mas é bem uma dor, assim, isso é uma dor que latente. Você tem que tomar cuidado só com o crescimento. Vai ter um momento que você fala, eu posso crescer mais, mas quanto você vai ter que investir para crescer? Hoje você, sei lá, você fatura 500 mil, tá? Quanto que você vai ter que crescer para faturar os 600 mil? Vale a pena? Né, os 600 milhões, sei lá, é, por exemplo, vale a pena? sim, E não vai valer, cara, porque vai gastar a mesma coisa que você gastou para fazer os sim. 500. Então tem um tamanho que você vai começar a se sentir confortável e falar, cara, é esse tamanho, ele tá estruturado legal, ele tá num ponto bom, cara. Porque crescimento não quer dizer você sempre ir ampliando seu negócio. Teu negócio tem um momento que tem um teto, tem um buffer, né? Sim. Eu acho que é isso, cara. Mas se você Eu voltar, você vai cheguei se nesse arrepender momento. depois de um tempo. Que Não, bom. eu tenho uma vontade de voltar. Eu tenho uma vontade que ela vai e volta de voltar tudo, de mandar todo mundo embora, de ser só um cara na garagem Sim. imprimindo coisas legais, sabe? Aham. Mas eu olho para minha equipe e eu vejo que todo mundo que tá aqui quer tá aqui, sabe? Que eu tenho as pessoas as funções corretas e eu sempre tenho a mentalidade que a gente é o melhor do mundo fazendo o que a gente faz, É isso aí, independente do que cara. seja. É isso aí. E com quem eu tenho hoje aqui comigo, com as pessoas que eu tenho comigo, com as ideias que eu tenho, hoje eu sou um pescador de oportunidade. Eu fico Aham. lá buscando, fico buscando as coisas certas. E eu até vejo que muito tempo assim, é melhor você muitas oportunidades não, muitas situações é melhor você não ter nada para fazer do que você pegar um negócio que vai te dar prejuízo ou que não vai te agregar em nada. É que Então, isso aí é aquele trabalho é o nosso psicológico, né? é, Porque sempre ensinaram pra gente que ter muita coisa é a melhor coisa, mas não é, cara. Às vezes, o famoso ócio criativo, que é o momento que você tem possibilidade de refletir sobre o posicionamento que você tá, qual a estratégia que você vai seguir, de que maneira você vai alinhar o barco, é 1000 vezes melhor para você não ter erro futuro depois. Depois você se arrepende a curto prazo, assim, 3 anos você está se arrependendo, quando, dependendo das tomadas de decisão. É muito louco isso. aí a Vortex hoje, ela deixou de ser uma empresa especializada automotiva para ser uma empresa de design. A gente tem uma divisão da empresa que é uma empresa de design de soluções para qualquer coisa que você precisar. Se você precisa de alguma coisa em escala, se você precisa de peças em plástico, se você quer desenvolver um produto, cara, a gente está aqui para desenvolver para você, sabe? Do zero até o produto final. E em outro braço da Vortex, a Vortex é uma loja de peças em plástico, tanto automotivas, quanto peça para tua casa, quanto decoração, quanto brinquedo. Então, o grande tesão de trabalhar aqui é você nunca saber o que vai aparecer pela tua porta e você se divertir fazendo. Hoje eu sou um cara que a felicidade da minha vida está em chegar aqui e trabalhar com os meus amigos. Eu sou Sim. feliz fazendo o que eu faço e eu busco oportunidade de fazer coisas divertidas, cara. De fazer coisas que eu vou olhar para trás assim e vou falar, puta, isso foi muito legal de fazer. Muito E bom. eu sei que tem uma linha muito tênue e eu acho que você deve ter passado por isso, inclusive na Questo Nó, É, de mas onde as próprio coisas na Atom Studios, cara, na própria Atom é, Studios. Ah, onde as coisas param de ser divertidas e começam a virar obrigação. sim, sim, E eu tento sempre deixar essa linha para o divertido, para a gente ter uma obrigação, sim, mas o foco do negócio é fazer uma coisa que a gente gosta e fazer bem feito e fazer diferente, sabe? sim, Eu estudei no Senac, depois fora do Senac, e todo mundo tem um caminho, o seu caminho do empreendedor, e eu sou aquele cara teimoso que sigo o meu caminho, sabe? Eu busco o meu caminho e vou adaptando a rota e a trajetória o tempo todo. E eu não sei se eu vou ser grande, se eu vou ser o maior do mundo, se eu vou ser o melhor do mundo, e também não sei nem se eu quero ser, cara. exato. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto minha porta estiver aberta para receber as coisas, tudo que eu colocar a mão, eu vou dar o meu melhor para fazer. É isso aí, cara. Então, se você tem um projeto, se você tem uma demanda, ou se você é um designer muito foda aí, que quer uma oportunidade de trabalhar num lugar legal, me chama que a gente vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem.
Muito bom. O cara até tem o brand, o posicionamento estratégico. É perfeito, mas escorreu uma lagriminha. Ah, Muito cara, é bom. o que a gente dedica a vida, né? É um Sim, dia sim, após o outro de sim, trabalho, é o sim. meu castelo de areia, cara. Sim, sim. Muito mais. Você tá, na verdade, construindo, cara, os alicerces. Fica tranquilo, sabe? Você Sim. tá construindo os E aí, alicerces e é isso mesmo. tanto que a gente fala dos pilares da empresa, né? O que é os Sim. pilares da tua empresa? O pilar da minha empresa hoje é design, misturando forma com função sempre. Ter um Uhum. produto durável que vai contra tudo aquilo que a gente falou de obsolescência programada, uma coisa que realmente dure, que seja parruda. Cara, essa semana passada a gente pegou um monte de peça de teste aqui, foi passar com o carro em cima para ver se aguentava, É isso aí, é sabe? isso aí, A é gente isso aí, taca fogo nas coisas e é se isso aí, diverte, cara. é isso aí. E, Mas isso é e é inovar. isso. Isso é inovar, cara. Eu acho que vocês, mais do que isso, a gente olhando de fora, você já tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio contemporâneo mesmo. A gente fala assim: é esse os novos modelos de negócio, é isso que as grandes empresas um dia vão ter que vir a ser, sabe? Produzir sobre demanda, para produzir sobre necessidade e não produzir sobre necessidade de mercado, mas necessidade do que precisa ser consumido, né? O famoso just in time do Japão, né? Então, assim, produzir sobre demanda. Quantos paralamas eu preciso? São 5. Então é 5 que vão ser produzidos, não 30 mil, e daí eu tenho que escoar esses 30 mil e dar merda. Esses são os novos modelos de negócio. Por isso que startups Sim. como a sua e startups nessa consciência tão à frente do tempo, sim, das indústrias hoje. E vocês têm um modelo ultra contemporâneo, preste atenção, porque talvez quando vocês estejam no meio do Vortex, vocês falam, não, isso aí todo mundo tá fazendo. Não é todo mundo, é Não, não inovador é. pra caramba o que vocês estão fazendo, e é uma tendência que daqui uns 10 anos todas as empresas têm que estar no pé que vocês estão, tá? Então isso é muito bom. Queria dar os parabéns, é foda ser empreendedor e eu acho que você tá no caminho certo. Parabéns, cara. Só consegui dar aula pra você lá no final, meio ano, e você foi foda pra caralho. Assim, quando eu vi que você tava a própria empresa, eu falei, tinha que ser, sabe? É o perfil, a gente vê esse perfil. E, cara, sucesso pra caralho. Valeu por ter Eu que aceito aí o agradeço. convite. Ah, E, tamo cara, a junto. gente se fala É aí. uma honra. A honra é minha, cara. Não, pelo amor de Deus. O senhor foi um O mentor aí pra senhor, gente. O porra, velho, senhor. chamar eu de professor e de senhor é foda. Tudo bem que eu tô velho, mas. É um título de respeito, né? Um É, título de respeito mesmo. Mas ajudou bastante a gente e deu realmente um norte que o design não era só cadeira. E hoje sim, eu faço cadeiras. Você quer uma cadeira? Eu faço uma cadeira para você. Mas não é só cadeira achei e não é muito só bom. concurso Talk Stock. Exatamente. Muito bom, Antônio. Obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado, Parabéns pela professor. Vortex. Tamo junto. Beleza? Valeu, cara. Galera, Muito bom dia, obrigado, boa tarde, boa professor. noite. Valeu por ter ouvido esse podcast. Sai nas quintas-feiras nos agregadores e segunda-feira para ver a nossa carinha. Além de que agora o Spotify está com vídeos também. Beleza? Então é isso daí. Valeu, Antônio. Parabéns pela Vortex. Manda um beijo para todos os seus colaboradores aí Um da beijo. empresa. Um beijo na bunda, como eu costumo dizer. E cuida das meninas aí, das máquinas meninas dos seus barcos aí. E continua navegando que você tá indo no seu Blue Ocean, cara, tenho certeza. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. E até a próxima.